A gente vai começar falando da Marcoliana e de Kiwi, porque o Demilks e a Catarina eles têm muitas similaridades. Então, vou deixar eles por últimos, porque vocês vão entender quando eu começar a falar sobre eles. É interessante observar que a Age Kiwi ela tá mais agro do que os outros dois, tá? Ela tem uma vantagem absurda contra controle. Nosso amigo Tomate tem relatado, não sei se ele tá aí, nosso amigo Tomate tem relatado as surras que ele anda tomando com o Nildal para nossa amiga Age Kiwi e eu vou explicar o porquê e como ela está se encaixando no meta atual, né? Em Deception, a nossa amiga Age Kiwi ganhou essa carta aqui, ó. 4 manas, o diretor de sistemas blindados. Agrupamento, cada veículo do seu deck recebe mais 2/2. Então, essa carta aqui, ela é basicamente o coração da Age Kiwi e que ela vai deixar esses pequenos veículos aqui gigantescos, certo? Então, a- quando a gente vai analisar um deck, a gente primeiro precisa descobrir qual que é a condição de vitória dela. E ela, ao contrário dos dois aqui que a gente vai falar depois, ela é o único que tem uma condição de vitória diferente deles. E a condição de vitória dela é basicamente você ganhar atacando na força bruta, sem nenhum truque, sem nenhum combo de lendária, sem carta combando com carta. É basicamente descendo criatura e batendo na cara do oponente, certo? E como é que funciona o plano de jogo dela? Antes da gente falar do plano de jogo dela, eu vou dar uma breve explicação sobre ela em si, certo? Vamos lá. Ela é 3 manas, 1/4. Ela não ataca, tá? Quando ela entra em campo, ela não ataca e ela tem blindagem, ou seja, são duas magias para remover ela. Os veículos, a partir de agora, tem prontidão de batalha, enquanto ela estiver em campo só, tá? O que, que é prontidão de batalha, Love? Os veículos entram atacando já. E na primeira vez que um veículo aliado causar dano, a um jogador compra uma carta. Isso aqui é muito forte, tá? Então o veículo entra atacando e você vai comprar uma carta. Essa é a carta dela em campo. Aí a gente vai abordar agora a passiva dela. Qual que é a passiva dela? No final do seu turno, cada veículo aliado ganha aleatoriamente uma das seguintes habilidades: mais um de ataque, mais um de defesa, blindagem, evasão ou armada. Isso aqui torna ela extremamente perigosa, principalmente contra o nosso amigo Nova Alvorada. Por quê? Quando ela começa o jogo com esse senhor aqui, com esse veículo aqui, existe uma chance dela já passar a primeira rodada e ele ganhar um de defesa ou blindagem. Quando isso acontece, essa unidade aqui ela fica irremovível para o nosso querido Nildal. Então o Nildal não vai conseguir matar ela com o sifão. E aí o que acontece? Quanto mais os nossos amigos veículos forem ficando em campo, a cada rodada vai acumulando e vai tomando efeito, vai tomando efeito. Ela tem a capacidade de fazer um efeito bola de neve, não só contra o Nildal, mas contra todos os outros também, né? Absurdo. Então, ó, ela joga essa aqui, aí digamos que já vem com uma blindagenzinha, ou mais um de vida, já fica, não morre pro sifão, não morre pro PS Launch, não morre para várias coisas. Aí ele joga esse outro veículo aqui, ó, 1/4. Também é duro de remover ele, tá? E aí os dois começam a acumular a passiva da Age Kill e ela vai começando um efeito bola de neve gigantesco, tá? Eu vou falar um pouco sobre o plano de jogo dela no começo, tem algumas similaridades com o Lemilks e com a Catarina. Pode falar, pode falar. Nova, uma dúvida. Se ela der, por exemplo, é somado, no momento ela deu a evasiva pro carrinho. Na próxima ele vai dar mais um. Ele perde a evasiva ou vai Não, ficar evasiva e não é para sempre. Uma coisa de se observar é que ela não abate? repete trait. Então, por exemplo, veio blindagem, ela não vai dar blindagem de novo, ela vai dar alguma outra coisa, entendeu? Aí, com exceção dos bônus aqui. Pode ser que ela dê 2 turnos seguidos, ela dê um de ataque, entendeu? Então, por exemplo, desci ele no turno um. Aí no final do turno um ele ganhou um de ataque. No final do turno 2 ele pode ser que ele ganhe mais um de ataque. Mas ela não vai cair 2 vezes num trait repetido, entendeu? Então não corre o risco dela dar armada e no turno seguinte dar armada de novo, entendeu? Mas sim, aqui as coisas elas vão se acumulando nos veículos do baralho. Agora, ela usa o combo padrão que a gente vai ver em todos os nossos decks de Markolians, que é o abusar do nosso amigo pesquisador, né? Tirar a vantagem do pesquisador.
Pesquisador, todo mundo já conhece, mas vou fazer um breve repetir aqui, né? 3 manas, 2/4, entra em campo, carga 2, compra uma carta. Toda vez que alguém fizer uma carga, compra uma carta. Nosso veículo aqui, ó, quando ataca, faz uma carga, compra carta. Esse veículo aqui, ó, quando ataca, faz carga, compra uma carta também. Esse veículo aqui, ó, tem uma ativação, carga, compra uma carta também. Eu acabei de cair contra ela, de Nildão. Pera aí, deixa eu só tirar a Kiwi. É, tá O difícil aqui, mas. O que acontece, o que torna essa partida difícil é esse crescimento de esteroide que é difícil do New Down lidar, dependendo de como é que tiver o jogo. Outra coisa também é o quão bem o cara vai usar a heroína, né? Porque a heroína, se usada no momento certo, ela vai dar a prontidão de batalha, por exemplo, no turno 5 você pode jogar a heroína 3 com esse 2 aqui, ó. Ele ganha prontidão de batalha, ele já tem armada, então ele entra batendo 4, vai comprar carta, é um poder muito forte, um power spike muito forte. Certo. Então, vimos Ele aqui. ganha armada na carga, né, Lobo? Oi? Ele não tem arma, ele ganha na carga. Não, Armada. ele tem armada naturalmente. Na carga, ele ganha um segundo efeito que é um efeito que muito bom, já ganhei muitas partidas por causa disso, que é o seguinte: até o seu próximo turno, essa unidade não sofre dano de cartas com defensor. Então, se isso aqui com carga bate na Nehemiah, a Nehemiah simplesmente não causa dano nisso aqui, tá? Muito forte essa carta se usada no momento certo. E se você estiver jogando contra. Eu ia falar contra o Pinguim, mas é contra o noob que não sabe ler, você pode dar carga aqui e ficar imune a danos de cartas com defensor, tá? O cara pode bater nele quanto for, se tiver defensor, não vai dar dano. Bom, conclusão sobre a nossa amiga Aide Kill é isso, certo? Ela vai, como todos os marcolianos, ela vai fazer isso aqui no começo, vai tentar comprar cartas, se ela não vir com o combo de pesquisador, ela vai dar o nosso amigo Capitão Cimitarra. Interessante dizer que o Capitão Cimitarra, ele é um veículo, tá? Então ele vai se beneficiar de todas as sinergias desse deck. Ele já é um drop 3 muito forte que os outros decks marcolianos usam, então nesse deck aqui ele faz mais ainda. É, Se não vir outro pesquisador, ele vai vir de cimitarra. Caso nenhum desses apareça, a gente tem aqui esse veículo aqui, que ele é 3/3, muito interessante. Ele tem quando ele morre, ele causa 3 de dano em alguma coisa, é uma unidade legal. Aqui a gente tem mais um veículozinho que, quando ataca, faz uma carga de efeito, combando com o nosso amigo pesquisador. Com a carga dele, você puxa um feitiço do seu deck e reduz o feitiço, o custo do feitiço pela carga, o custo da carga que você revelou. Tudo isso aqui ganha mais 2 do nosso amigo aqui no turno 4. Então é turno 1 e 2, turno 1 aqui, esse ou esse. Turno 2 aqui, um desses 3 aqui, esse cara compra carta. Turno 3 aqui, os turno 3 são legais. Turno 4, a gente, se tiver com ele na mão, joga esse cara. E aí o jogo já começa a se encaminhar para o endgame, né? Aqui eu separei algumas lendárias. Umas cartazinhas que esse deck usa, né? Como ele é um deck extremamente agressivo, ele usa Pegar ou Largar, né? Que dá uma mana extra. Qual que é a utilidade do Pegar ou Largar? Acelerar usando a nossa heroína, cara. Porque a heroína, quando ela é combada com alguma dessas lendárias aqui, e é absurdo, tá? Se essas lendárias entram atacando com prontidão de batalha que a heroína dá um valor que geralmente é difícil de segurar. Então a gente tem o pegar ou largar para acelerar o jogo. Tem o rito, né? Todo deck hoje está usando rito, uma remoção de uma mana muito forte. Danos colaterais, tem um no meu deck eu estou usando um. A tática improvisada também eu estou usando um, que é mais para usar com esse cara aqui, ó. Que ele puxa os efeitos e tal. Aqui a gente vai para as lendárias, mas uma carta lendária também, uma magia lendária. Destrói com dano em área, ok. E aqui a gente entra nas lendárias, né? Wong padrão, melhor lendária do jogo. 3 máquinas aqui lendárias muito interessantes, né? O Astel's Glaive brilha muito nesse deck. Quando ele bate na unidade que ele bateu em todas as adjacentes. E ele já tem blindagem, então se ele entra com prontidão de batalha, ele tem uma possibilidade de literalmente destruir tudo no campo, principalmente se ele estiver bufado. O tanque lanceiro ele é mais um finalizador de partida, né? Quando ele entra em jogo, se a ofensiva estiver ativa, ele causa 4 de dano na vida do oponente. E quando ele bate, ele causa 4 numa unidade. Então é uma unidade muito forte.
Aqui a gente tem o The Victory, né? Um tanque muito interessante, ó. Causa 4 de dano a qualquer alvo na primeira vez. Ofensiva, causa 4 de dano a qualquer coisa. E na primeira vez que uma unidade inimiga entra em campo, a unidade toma 2 de dano e o cara toma 2 de dano. Então, basicamente, a gente tem aqui explicado aí de que o Gravei uma partida contra o Senhor Oceano de Estrelas. Ele usou um deck que eu mandei ele usar, que é um deck que o pessoal está usando muito forte contra a agro, tá? É o melhor new down que é possível ter contra a agro. Vou passar aqui para os melhores momentos. E eu deixei ele começar para ele ter mais chance também, porque eu queria gravar partidas com esses decks em situações ruins, tá? Então aqui a gente tem um comecinho aqui, vou atrás de drop 1, nada demais, ó, mantive o drop 1. Acho que, deixa eu ver, vou manter o drop, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Mantive o drop 2, ó, drop 1, drop 2, drop 3, drop 4 aqui, nossa Stealth Glaive, um drop 5. Vou adiantar um pouquinho aqui, deixa eu colocar 2x. Ó, um bom start dele, o padrãozinho do New Down. Coloquei aqui, ó, o efeito, ó, ganhei armada, tá? Não era bom nessa situação. Ó, piscou aqui a passiva da heroína no final da rodada, a criatura ganhou armada, certo? Ó, ele desceu uma criatura forte. Então vamos seguir aqui. Ó, piscou a passiva da heroína, ó, um de ataque, um de ataque. Aqui ele já estava bem ruim, porque ele vai fazer uma troca muito vantajosa para ele ali, ó. Deu minha mão, vai tirar o drop 3, né? Para mim não ter o que fazer no 3, beleza. Vai trocar esse 1-2 nesse 5-1, muito bom para ele também. Já desceu a criatura, ó. Beleza. Dá aquela avançadinha aqui. Fizemos as trocas, vez dele. Vai trocar isso aqui nesse aqui, beleza. Jogou careca, vamos seguir aqui mais um pouco do game. Deixa eu ver se eu chego a usar a heroína aqui. Ó, deu sifão, ó, no meu cara. Wong. Aqui, ó. Roubadíssimo, né? Ó. Vai tomar um rito o Wong dele, ó. 1 de mana removendo um problema gigante. Aqui o carrinho comprou uma carta. Dei um swarm nele gigantesco. Ele voltou com bomba, ó. Removeu tudo. Aí eu pensei no bombardeio, eu coloquei várias criaturas que não morrem por bombardeio. Aí ele deu bombardeio e tal. Deixa eu ver aqui. Tá, em 2x isso aqui. Tá. Tá pensando, deu bombardeio, desceu criatura, beleza. Ó, momentos finais da partida. 19 de vida. Heroína. Ó, bati. Esse cara aqui, quando bate, ele dá uma carga. Quando ele dá uma carga, a próxima carta entra com blindagem. Então, ó, vou jogar o tanque de lança. Entrou blindado por causa dessa outra máquina. Ó, dei 5 na cara dele, bati na cara dele de novo e matei essa. Ó, só o lance tanque deu 10 na cara dele, combado com a heroína, tá? Ele foi de 19 para 9 numa rodada. Ele vai dar um bombardeio aqui. Bombardeio. Mas não removeu a heroína, então vai morrer pro The Victory aqui. A heroína em campo. Minhas máquinas têm prontidão. Tava trollando ele, né? Porque irmão é pra isso. Bati, o The Victory entrou, deu 4 em qualquer coisa. Removi aqui. Aqui eu bati nele, eu podia ter matado ele aqui já, só que eu queria usar o efeito do The Victory para aparecer no vídeo. Quando uma criatura entrar em campo, ele vai tomar 2 e a criatura vai tomar 2. Então olha o que acontece. O Nildal entrou, ó, deu 2 no Nildal e deu 2 na vida ali e ganhou. A gente tem uma partida padrãozinha de Age Kill e a gente já abordou tudo que tinha para falar sobre ela.